Quanto é 70% de 50%? Pessoal, para resolver essa questão, a gente tem que aqui usar a definição das porcentagens, tá bom? Isso vai facilitar bastante o nosso cálculo e se você já souber, deixe para mim nos comentários. Para fazer essa conta, gente, vamos pegar 70 dividido por 100, que é a definição do 70%. O D em matemática é multiplicação, então é multiplicar por 50%. Aqui, antes de fazer as contas, a gente pode simplificar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Poderia ser qualquer um dos outros zeros, tá? 7 vezes 5, 35. Dividido por 10 vezes 10, que é 100. E olha que interessante, as respostas estão algumas em alternativas. 35 sobre 100 já é a própria definição, né? Que é 35. A divisão por 100 é uma porcentagem. Portanto, resposta correta, letra D. Se essa aqui cair no concurso, você precisa saber resolver. Hoje é quinta. Daqui 141 dias, que dia que vai ser? Terça, quarta, quinta ou sexta? Pessoal, esse tipo de raciocínio está ligado aqui com a reunião, né, em conjuntos de mesmo tamanho. E os conjuntos aqui são as semanas. São elementos muito importantes aqui nessa questão. Eu vou dividir o 141 por 7 e ver quantas semanas se passaram. Seleciono o 7, fica 2, resto 0. Abaixo 1, 0, 0, 1. Então, quer dizer que passaram 20 semanas depois desses 141 dias, que na verdade são 140, né? E sobrou um dia aqui no resto. E esse resto é muito importante. Depois dessas 20 semanas, voltou para a mesma quinta-feira. Porque de 7 em 7 dias volta para o mesmo dia. Como eu tenho um a mais, é só adicionar quinta, sexta. Então, resposta, letra D. A JOG está para joga, assim como 4, 3, 2, 1 está para qual dessas alternativas? Pessoal, essa é uma questão de raciocínio lógico que a gente tem que entender qual que é a lógica que está por trás da relação entre a primeira palavra e a segunda, para que a gente possa aplicar a mesma lógica nesses números e encontrar o seu equivalente nesse raciocínio. Para fazer isso, vamos escrever aqui ó, o A, o J, o O e o G, nessa ordem que é a primeira que estamos aqui. Embaixo dele eu vou colocar o 4, 3, o 2 e o 1. E ao fazer a mudança com as letras, eu vou fazer também a mudança com os números. Percebam que ó, ficou joga, né? O A, ele foi parar lá no final. Então, o 4, né, que está aqui, ele vai parar aqui no final. O J, que é a primeira, ele é o 3. Então, vai ficar aqui 3. 2 é o O e G aqui. 3, 2, 1, 4. Letra D. Olha essa questão. Quanto que vale aí, né, essa raiz quadrada aqui? Se a gente fizer as contas, gente, transformando essa porcentagem na sua definição, né, em forma fracionária, a gente vai encontrar o seguinte. Essa raiz ela é equivalente a essa raiz aqui, ó, 121 sobre 100. Lembrando que a porcentagem é uma razão centesimal, certo? Por 100. E aí aqui a gente consegue separar as duas raízes. Então vai ficar a raiz de 121, que é um quadrado perfeito, isso vai nos ajudar, sobre raiz de 100, que também é um quadrado perfeito. Aqui a gente encontra logo a nossa resposta, 11 sobre 10, certo? Só que as respostas estão em porcentagem. Para chegar na porcentagem, eu preciso de uma divisão por 100. Então, vou multiplicar por 10 aqui, ó. Eu fico em 110 sobre 100, que é o mesmo que 110%. Alternativa, letra D. Qual é a quinta parte do dobro de 45? Vamos resolver juntos essa questão e deixe nos comentários o seu palpite. Para fazer isso, pessoal, vamos começar da direita para a esquerda, fazendo as operações aqui que estão sendo aplicadas no 45, tá bom? Então, a gente tem, primeiramente, o dobro de 45, se a gente for começar, né, da direita para a esquerda. O dobro de 45 é 2 vezes 45. Isso aqui, gente, é igual a 90. Aí, depois que eu calculo o dobro, em cima dele eu vou calcular a quinta parte. Ou seja, pego 90 e divido por 5. Se eu dividir 90 por 5, quanto que vai dar? A gente pega o seguinte, multiplica, divide por 10, multiplica por 2, né? Então, vai ficar o seguinte, tira o zero,
e multiplica por 2, fica 18. Olha lá, dá para fazer de cabeça, mas se você precisar, monte a continha. Alternativa, letra C. Olha que legal essa questão que eu trago para vocês aqui no canal. Temos aqui 5 fatorial dividido por 5 primorial. Você sabe resolver uma questão desse tipo aqui, né? Uma expressão numérica aparentemente muito simples, porque temos apenas 2 elementos, mas que é composta de elementos muito interessantes da matemática. Se você sabe resolver, deixe para mim nos comentários e, é claro, venha acompanhar comigo a resolução dessa questão. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Eu trago conteúdo de matemática básica para vocês aqui. Convido você a se inscrever no canal porque é muito importante. Vou tentar trazer conteúdos todos os dias aqui para vocês, elementos importantes e tudo mais da matemática. Se você puder curtir esse vídeo também, eu agradeço bastante, ajuda bastante aqui o canal, beleza? Vamos fazer o cálculo desses 2 elementos. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, gente, é descobrir o valor que vale cada um dessas 2 operações, esses operadores que estão aqui operando em cima do 5 e depois fazer essa divisão, certo? Aqui em cima, como eu falei para vocês, é chamado de fatorial e aqui embaixo é chamado de primorial. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui embaixo para a gente o valor do 5 fatorial, logo em seguida o valor do 5 primorial. E agora é só a gente resolver essas 2 operações para poder descobrir aqui, né, qual valor que vai dividir por qual e depois fazer as continhas. O 5 fatorial ele é muito simples, a gente aprende ele na escola, quando a gente aprende análise combinatória, permutação e tudo mais, e ele é nada mais, nada menos que a multiplicação do 5 por todos os seus antecessores até chegar no 1. Então vai ficar o seguinte, 5 vezes o antecessor de 5, que é 4, e sempre vai diminuindo 1, tá bom? Vezes o antecessor do 4, que é 3, vezes o antecessor do 3, que é 2, e assim até chegar no 1. Muito bem, nossa missão agora é fazer essa multiplicação. Percebam que a gente saiu de uma coisa desconhecida e agora conhecemos, né, esses elementos, porque a multiplicação é muito simples de se fazer e a gente consegue fazer, inclusive, de cabeça. Temos aqui 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2 dá 120. E 120 é o valor do 5 fatorial. Agora, vai ficar muito mais fácil para a gente, vamos ter que aprender o primorial. O primorial, gente, ele depende exclusivamente dos números chamados de números primos. Então, eu vou escrever aqui para vocês os números primos, e aí a gente vai utilizar esses valores na hora de calcular esse 5 primorial, tá bom? Então, basta que a gente faça aqui essa listagem dos números, 2, 3, 5... 7, 11 e assim por diante, são números que possuem apenas 2 divisores, tá bom? Ele próprio e o 1, e aí a gente lista eles aqui e utiliza aqui embaixo na operação. Percebam como que é simples. O primorial a gente vai multiplicar todos os números primos, que é esses aqui que eu listei, menores ou iguais a 5. Então eu vou considerar aqui pra gente o 5, o 3 e o 2, tá? Vou fazer uma setinha para não ficar confundindo com a vírgula ali. O 5, o 3 e o 2. Então, vai ficar 5 vezes 3 vezes 2. E 5 vezes 3 é 15. 15 vezes 2 é igual a 30. Olha que legal. 5 fatorial é igual a 120. E 5 primorial é igual a 30. Basta que a gente faça, então, 120 dividido por 30 e encontramos a resposta. Podemos simplificar 0 com 0, né? Divide por 10 em cima e embaixo. 12 dividido por 3 é igual a 4. E 4, então, gente, é a nossa resposta desse desafio, né? Essa questãozinha que tem aqui 2 elementos deu igual a 4. Agora, o que a gente pode fazer? Temos que encontrar o resultado dessas operações e eu convido você a vir junto comigo para a gente poder encontrar esses valores o mais rápido possível e encontrar logo qual delas que representa esse número 4, beleza? O 5 duplo fatorial. Ele é muito parecido com o fatorial, só que vai ter uma única diferença. Eu não vou multiplicar por todos os números menores que ele. Eu sempre vou alternando. Eu vou considerar o 5, vou pular o 4, vou considerar o 3, vou pegar o 2, vou pular o 2 e vou considerar o 1. Então, eu vou pegar apenas os números ímpares, como o 5 é número ímpar, né? E vou multiplicar. Então, vai ficar 5, pula o 4, multiplica pelo 3, pula o 2, multiplica pelo 1. 5 vezes 3 vezes 1. Essa é a definição do duplo fatorial. Em outras palavras, se o número for ímpar, ele multiplica todos os ímpares menores ou iguais que ele, e se ele for par, ele multiplica os pares menores ou iguais que ele. 5 vezes 3 é 15, e 15 é o valor
do duplo fatorial, certo? Beleza, não é a nossa resposta. Vamos para a próxima. Eliminamos a letra A. A letra B temos aqui 5 elevado à terceira potência, o famoso 5 ao cubo. O 5 ao cubo, gente, a gente resolve da seguinte maneira. O número que está aqui na base, o próprio nome já diz, né? Ele é a base da nossa potência. E o número que está em cima é chamado de expoente. Então, a base vai se repetir em uma multiplicação a quantidade de vezes que está no expoente. Em outras palavras, fica 5 vezes 5 vezes 5. 3 fatores, por causa desse 3 aqui, 5, por causa que o 5 é a minha base. Agora é só fazer essa multiplicação. 5 vezes 5 é 25, e 25 vezes 5 é igual a 125. Uma forma fácil de você fazer essa conta, imagina que você tenha 5 moedas de 25 centavos. Dá 1,25, né? Então fica facinho de fazer de cabeça essa continha, beleza? Não é a nossa resposta, vamos para a próxima. Temos aqui um novo elemento da matemática importante e interessante. Eu acho que é mais interessante do que importante, porque ele não tem muita aplicabilidade na matemática que a gente conhece, mas ele é muito interessante. Ele é tipo um somatório de valores menores ou iguais que o número, certo? Então, o 5 termial, que é o nome dessa operação, ele vai ser, assim como o fatorial, eu vou utilizar os números menores ou iguais que o 5. Só que, ao invés de multiplicar, eu vou adicionar. Assim como eu falei que ele é um somatório, né? Então, vai ficar aqui pra gente 5 mais 4. Como essas três últimas alternativas não são a nossa resposta, a gente vai ter que resolver agora essa raiz quarta para poder descobrir, ver se é exatamente o valor que a gente quer, que é igual a 4. Para resolver essa raiz quarta não é difícil, pessoal. Vou ensinar um método para vocês muito legal e muito simples de se fazer utilizando a fatoração. Como que eu vou fazer? Vou pegar o seguinte, eu vou pegar esse 256, que é o número que está sendo aplicado à minha raiz, né? Esse 256 aqui, e vou fazer uma fatoração nele. Então, vou escrever aqui, ó, 256, e vou fazer uma fatoração pelos números primos, que são esses números que eu listei aqui para vocês aqui em cima agora há pouco, certo? Vamos utilizá-los dessa forma aqui agora nessa fatoração. Como o número aqui ele é um número par, 256, eu vou começar pelo único primo que é par, que ele consegue dividir esse valor, que é o 2. Então, o 2 consegue dividir o 256, ele é o nosso melhor candidato. 256 dividido por 2 é igual a 128. Excelente. Dividimos a primeira vez, descobrimos que 128 vezes 2 é 256. Beleza. Então, agora uma outra fatoração que eu posso fazer é por 2 de novo. Vou transformar em 2, né? Essa minha divisão. 128 dividido por 2 é igual a 64. E assim eu vou seguir até chegar no 1. Vou quebrando o número em várias multiplicações. 64 dá para dividir por 2, é igual a 32. 32 dá para dividir por 2, é igual a 16. Vai por 2 de novo, 8. Por 2 de novo, 4. E assim, gente, eu vou seguindo até chegar no valor 1 aqui embaixo. E aí eu vou descobrir que essas multiplicações todas, quando eu juntá-las, é exatamente o 256. O que que isso me ajuda nessa raiz aqui, gente? Como eu tenho uma raiz quarta, a única operação que é o inverso da raiz quarta é a potência de expoente 4. Para isso, eu vou juntar todos os elementos que possuem 4 valores aqui repetidos, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 à quarta, e 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 à quarta. Olha que legal. Então, eu tenho que 256 é igual a 2 à quarta vezes 2 à quarta. Então, isso aqui vai ficar raiz quarta de 2 elevado à quarta potência. Como é multiplicação, eu posso quebrar em duas raízes, tá? Raiz quarta de 2 à quarta. Essa aqui é uma propriedade da radiciação. Eu posso separar em duas raízes multiplicando, beleza? Aqui acontece a mágica, ou não, né? É a coisa mais interessante da nossa questão. Consigo simplificar raiz quarta com potência 4, raiz quarta com potência 4, resultando, então, ó, 2 vezes 2. Portanto, o resultado de raiz quarta de 256 é igual a 2 vezes 2. E 2 vezes 2, gente, é igual a 4, nosso querido amigo, que é a nossa resposta. Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa letra D. Se você marcou essa, parabéns, você acertou essa questão. Eu te vejo amanhã no novo vídeo que eu vou trazer para vocês. Nunca se esqueçam, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e chame mais gente para vir aprender matemática comigo. Um grande abraço a todos vocês e até lá!
Se hoje é segunda-feira, que dia será daqui 134 dias? Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira ou sexta-feira? Pessoal, para fazer essa questão, eu vou precisar fazer a seguinte coisa. Vou pegar esse 134 aqui e dividir por 7. Por que isso? Porque cada semana tem 7 dias e as semanas sempre voltam para o mesmo lugar depois de 7 dias. Seleciono 13 e aqui vai ficar uma vez, 7. Aí aqui vai dar resto 6, abaixo 4, agora vai ficar 9. 9 vezes 7 é igual a 63, resto 1. Se deu resto 1, o que significa? Passaram-se 19 semanas e sobrou um dia. 19 semanas volta para segunda. Se passa um dia a mais depois do que voltou para segunda-feira, então só pode ser terça-feira. Essa é a resposta. Você conseguiu acertar? Deixe nos comentários. Quanto vale raiz quadrada de 4%? É só você pegar o seguinte, vamos transformar esse 4% em uma fração, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 sobre 100. Lembrar que a porcentagem, ela é uma fração centesimal. Agora, existe uma propriedade na radiciação que eu posso separar as raízes. Então, vai ficar igual a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Essas raízes são exatas. De raiz de 4 é igual a 2, raiz de 100 é igual a 10. Perceba que as nossas respostas, estão todas em porcentagem. Para isso, eu vou multiplicar por 10 aqui, multiplica por 10. Por que eu faço isso? 2 vezes 10 é 20. 10 vezes 10 é 100. E lembrar que quando eu multiplico numerador e denominador, nada muda. 20 sobre 100 é igual a 20%. Alternativa, letra C. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje aqui eu trago uma expressão numérica para vocês, um desafio de matemática básica. Esse canal é o Silvio Paulo Matemática. Eu espero que você goste aqui do conteúdo que eu vou trazer para vocês. Eu sou professor de matemática e trago com vocês com muito carinho esses exercícios. Temos que resolver na ordem correta essa expressão aqui para poder encontrar a resposta, certo? E aí eu vou mostrar para vocês qual que é essa operação, né, essas operações e a ordem correta de se resolver. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, é muito importante. Eu vou trazer vídeo para vocês todos os dias e deixa aquele like também para fortalecer o meu trabalho aqui. Isso vai ajudar bastante, tá bom? Agora vamos resolver. Logo de cara eu digo para vocês, pessoal, a primeira coisa que a gente deve resolver em uma expressão numérica, quando não temos parênteses, a gente vai direto para as potências, que no caso aqui os números que têm expoentes, certo? Esse 3 ao quadrado, por exemplo, a gente vai resolver ele primeiro e depois o 2 ao quadrado. Logo, eu consigo colocar para vocês aqui, né, o valor dessa nossa potenciação. 3 ao quadrado tem uma definição muito simples. O 3, que é a base, vai se repetir em uma multiplicação duas vezes, né, por causa do expoente 2. Em outras palavras, 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é igual a 9. Logo, 3 ao quadrado igual a 9. Mesma coisa a gente vai fazer com o 2 ao quadrado. Só que ao invés de multiplicar por 3, né, eu vou multiplicar o 2, que no caso aqui é a nossa base. Então, vai ficar 2 vezes 2, que é igual a 4. Temos a resolução, então, das duas potências, basta que a gente coloque os resultados aqui na nossa nova expressão. 9, que é a primeira, menos 4, vezes 2, mais 7. Olha que legal. Essa é a nossa nova expressão depois de resolver as potências. Agora a gente tem que resolver na ordem correta aqui e temos 3 operações, subtração, multiplicação e adição. Dessas 3 a gente faz primeiro a multiplicação, tá? Nunca erre isso para não encontrar valores errados na sua resposta. Então, vai fazer 9, vou manter ele aqui, subtraído por 4 vezes 2, que é 8, mais 7. Olha que legal. 9 menos 8 mais 7, ok? Basta que agora a gente pegue essas operações e faça aí na ordem correta, tá? Adição e subtração a gente faz na ordem em que aparece. 9 menos 8 é 1. 1 mais 7 é o resultado igual a 8. Essa aqui é a nossa resposta. Vou fazer aqui uma ondinha nela aqui. Se você encontrou 8, parabéns, você já acertou essa questão. E agora a gente vai para o próximo desafio, que é encontrar aqui dessas opções
o valor de número 8 para marcar a resposta. Temos algumas operações interessantes, eu espero que você goste dessas operações, tá bom? A primeira delas, gente, é a potenciação, que a gente já acabou de relembrar aqui em cima. Se você não sabia, você aprendeu. E agora a gente vai aplicar, só que agora a nossa base é a base 9. O que vai significar isso? Quer dizer que agora, em vez de 3 vezes 3 e 2 vezes 2, vai ficar igual a 9 vezes 9. E 9 vezes 9, gente, é igual a 81. Não sei como você pode fazer isso, mas é tabuada, né? Alguns já decoraram, alguns fazem as contas nos dedos, alguns fazem de adição em adição, não tem problema. Chegou no 81, você encontrou 9 ao quadrado. Só que 81 não é a nossa resposta. Percebam que a resposta é 8, tá? Então, a gente vai para a próxima, que é o fatorial, 4 fatorial. O fatorial ele tem uma definição legal também, é só você pegar o número e multiplicar pelos seus antecessores até chegar no 1. Em outras palavras, começando pelo 4, a gente multiplica por 3, multiplica por 2, multiplica por 1. Essa é a definição do fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nesse caso, aplicando no número 4, tá? Então, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 é 24, e 24 vezes 1 é o próprio 24. 24 é o valor do 4 fatorial e não é a nossa resposta. Então, já temos mais uma opção eliminada das nossas opções, certo? Vamos agora a 6 duplo fatorial. Então, esse aqui é o fatorial simples, esse aqui é o fatorial duplo. Como que vai funcionar esse fatorial duplo? Ele é um pouquinho diferente. Ele vai multiplicar, não são os números naturais, ele vai multiplicar todos os números que têm a mesma paridade do que ele. O que isso quer dizer? Se o número é um número par, essa é a paridade dele, ele vai multiplicar todos os pares menores ou iguais a ele, até chegar no menor par positivo, que é 2. Em outras palavras, vai ficar aqui pra gente 6, que é o primeiro número, multiplica o par menor do que 6, que vem antes dele, né? É o número 4. Depois o par que vem antes do 4, que é o 2. E aí para no número 2, tá? Para não errar. E agora é só fazer a continha, gente. 6 vezes 4 é 24, 24 vezes 2 é igual a 48. Chegou bem longe, né? 40 a mais, mas a gente pôde descobrir aí como que se resolve um duplo fatorial, ok? Agora a gente vai para a próxima operação e última, que é uma raiz cúbica. Olha que interessante, gente. Raiz cúbica de um número grande. Você sabe resolver essa raiz? Sabe resolver raízes de números grandes? Eu vou ensinar para vocês um método que funciona para todas as raízes, exatas ou não exatas, com índice 2, 3, 4, 5, tanto faz, vale para todas. E é o método da fatoração. A gente começa selecionando esse número aqui, ó, o 512, que é o nosso principal elemento nesse ponto. A gente vai pegar ele e colocar aqui, ó, e vamos fazer uma fatoração, por isso que chama-se método da fatoração. A gente vai fazer uma fatoração, uma decomposição em números primos. E os números primos são muito simples, né? A gente tem o 2, o 3, o 5, o 7 e assim por diante. A gente começa já no número 2, porque sabendo que o número é par, a gente sabe com certeza que ele é divisível por 2. E como 2 é primo, né? Ele é o melhor candidato para a gente aqui. Divide por 2. 512 dividido por 2 é igual a 256. Você pode fazer a continha, pode fazer de cabeça, não tem problema. 256 também é par, porque termina em 6, eu divido por 2. 256 dividido por 2 é igual a 128. Percebam que no começo fica difícil, mas depois vai diminuindo os números, vai ficando mais fácil de resolver. Termina em 8, divide por 2. Isso aqui é igual a 64. 64 é par, divide por 2. 64 dividido por 2 é igual a 32. Divide por 2 de novo, 16. Aí 16 dá para dividir por 2 de novo, vai dar 8. 8, deixa eu estender a reta aqui. Divide por 2 dá 4, divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 1. Ufa! Chegamos. E o critério de parada aqui, né, a gente sempre para na hora que está no número 1. Tá? Chegou no número 1, a gente para e não divide mais. E aí a gente tem aqui, como eu disse para vocês, fatores. Esses números todos, se eu multiplicar, eu chego no 512. Então, o que eu vou fazer? Como a minha raiz ela é cúbica, eu vou agrupar de 3 em 3 os números repetidos, porque aí eu tenho potências, né? Multiplicação de número repetido é potência, a gente acabou de ver aqui. Se eu agrupar de 3 em 3, eu vou ter potências cúbicas. E isso é muito importante. Por quê?
Potências cúbicas são operações inversas com a raiz cúbica. Então aqui fica 2 ao cubo, 2 ao cubo e 2 ao cubo. E agora vamos substituir. Se a gente multiplicar 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, a gente consegue representar esse 512. Então a gente vai substituir aqui. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Em outras palavras, a gente consegue agora resolver dessa forma. A radiciação ela tem uma propriedade que a raiz das potências, a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Eu posso quebrar aqui. Vai ficar a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2 ao cubo. E aqui, gente, a parte mais importante. Raiz cúbica corta com potência 3, corta, 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 corta. O resultado, então, será 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 vezes 2 é exatamente o 8 que a gente estava procurando. Logo, a resposta do nosso exercício foi encontrada. A alternativa, letra D, é aquela alternativa que a gente estava procurando, a resposta do nosso problema. Se você marcou essa aqui, parabéns, você acertou a questão. Se você gostou do canal, não deixe de se inscrever, de deixar aquele like e de comentar alguma coisa interessante aí. Deixe a sua resposta, um comentário legal. E eu te vejo amanhã, porque tem vídeo novo todos os dias. Grande abraço, fiquem com Deus e até lá! Quanto é 12% de 50? Pessoal, essa é uma questão muito interessante e que cabe a gente entender um pouquinho da porcentagem para poder ligar aqui uma propriedade que vai nos ajudar bastante a fazer essa conta. Primeiramente, para calcular 12% de alguma coisa, é uma conta um pouco difícil. Eu tenho que multiplicar o 12 pelo valor, depois dividir por 100, né? Só que o número em questão é o número 50. E quando a gente lembra da definição, né, a gente lembra que a multiplicação ela está ligada com o D. Então, 12% eu vou multiplicar por 50. E como a multiplicação ela é comutativa, eu posso trocar de lugar. 12% de 50 é a mesma coisa que 50% de 12. E olha como que fica mais fácil, porque 50% é só pegar a metade de 12. Então, vai ser 12 dividido por 2, que é igual a 6. E por incrível que pareça, 12% de 50 é igual a 6.